Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Unimed Campo Grande. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, a obesidade. Vocês sabiam que a obesidade hoje é mais comum do que a desnutrição? Nós estamos aqui com duas convidadas, a doutora Érica Bel, que é endocrinologista, e a doutora Aline, que é nutricionista. Tudo bem? Olá, André, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, doutor. Que bom. Bom, primeiro a gente precisa definir, Érica, o que é obesidade. Quando que a gente considera um indivíduo obeso? Numa situação, é um cálculo matemático, são medidas antropométricas, como é que a gente faz? Olha, André, a obesidade, na verdade, é quando você tem um excesso de gordura corporal comparado à quantidade de massa magra. Isso é caracterizado por esse acúmulo de gordura que você tem em função de você estar consumindo mais do que você está gastando. Então, a obesidade, a gente diz que assim, ela é um cálculo. Toda vez que você tiver um excesso de ingestão calórica e um gasto menor, você vai acontecer um acúmulo de gordura corporal e, dependendo do nível, isso vai passar a ser obesidade. Existem várias formas de a gente medir para fazer o diagnóstico de obesidade. Você tanto pode fazer medida das circunferências abdominais, medidas indiretas de bioimpedância, que é a composição corporal. No entanto, o mais usado, a medida quantitativa mais usada é o IMC, que é o índice de massa corporal, que a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado. E quando você tem o IMC acima de 30, isso caracteriza como obesidade. O paciente entre o IMC normal, ele é entre 18,5 e 24,9. Isso é o eutrófico, a pessoa normal. Entre 25 e 29,5 é o paciente com sobrepeso. E acima de 30, a obesidade. Sendo uma obesidade grau 1, entre 30 e 34,5. Obesidade grau 2, entre 35 e 39,5. E obesidade grau 3, que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, acima de 40. Hoje a gente evita um pouco esse termo porque ele traz um tom pejorativo. Então a gente considera a obesidade grau 3. Mas entrando no detalhe assim, do IMC, ele não é uma medida perfeita, como você falou, né? Porque ele desconsidera, às vezes, o peso do paciente, não é só gordura, né? Então você pega um atleta de halterofilismo, por exemplo, ele não vai ser ele é um indivíduo pesado, mas não é um indivíduo obeso. As custas de músculo, né? Isso. Exatamente. Então o IMC isolado, ele não é a medida perfeita para a gente caracterizar a obesidade. Hoje em dia a gente leva muito em consideração a distribuição dessa gordura corporal. Então, igual você está falando, se você tem um paciente que tem um excesso de músculo, ele vai ter o IMC alto e não necessariamente é um paciente com alto risco para doença cardiovascular. E o grande problema da obesidade é o risco que expõe o paciente a esse tipo de doença. É um paciente que ele tem um peso aumentado às custas de músculo. Por isso que a gente não usa o IMC isolado. A gente usa a medida da circunferência abdominal, que aí você já está avaliando mais a gordura visceral. Antigamente a gente usava até mais a relação entre a circunferência abdominal e a circunferência de quadril, né? Que fala mais a favor da gordura subcutânea, que não é uma gordura tão ruim, né? Uhum. E ainda tem a bioimpedanciometria, que a gente faz a avaliação da composição corporal. Quanto que o paciente tem de músculo, quanto que ele tem de gordura, água corporal, qual o IMC, essa distribuição de quanto, hoje algumas bioimpedâncias já te dá quanto ele tem de gordura visceral. Então acaba que você consegue fazer uma avaliação um pouquinho mais completa. Então, isso é para a gente ver que a avaliação do paciente ela é uma coisa individualizada. Exato. Depende muito da composição corporal, do tipo de atividade que o paciente faz. Então, uma medida sozinha não é o ideal. Mas pode que é a mais algum erro, né? Isso. Mas apesar de que o IMC é mais difundida, né? Eu vou trocar uma ideia com a Aline aqui em relação ao seguinte. A gente sabe que a obesidade ela vem aumentando ao longo do tempo. E isso tem muito a ver com o aspecto do nosso hábito alimentar. A que vocês atribuem esse aumento da obesidade? Assim, existem alguns alimentos que são os vilões, ou é a mudança completa que existe na alimentação desde a infância? Por que os indivíduos estão ficando com sobrepeso e maior quantidade também de pessoas obesas? Doutor, quando nós estamos falando da obesidade, nós temos que analisar, multifatorial, né? Uhum. Nós precisamos analisar a qualidade do sono. Hoje as pessoas não têm visualizado o sono como algo principal e fundamental
no acompanhamento nutricional, né? Então, quando um paciente ele me pergunta, mas Aline, por que tem aumentado? Eu falo o sono, a hidratação, o estresse muito elevado, a baixa a procura da atividade física. E nós estamos vivendo uma geração de tudo é para ontem, tudo ontem, para ontem. Então, vou comer muito rápido, não tenho aquele momento de sentar, olhar para aquele alimento, ter uma boa mastigação, uma liberação dos hormônios da saciedade. Nós não queremos perder tempo dentro de uma cozinha, nós queremos passar a comprar o mais rápido, nós queremos dormir à meia-noite, acordar às 5 da manhã e ir fazer uma atividade física ou não. Então, nós temos um acúmulo. Quando nós estamos observando cada vez mais uma geração que está se evoluindo tecnologicamente e regredindo nas suas práticas, principalmente de qualidade de vida. Então, nós precisamos muito sempre pontuar o emagrecimento, o ganho de massa magra, a longevidade, ele está correlacionado entre a prática de atividade física, uma boa qualidade de sono, uma boa ingesta alimentar, sendo calculado, sim, o déficit calórico de uma maneira, eu falo, com sabedoria. Porque hoje nós estamos cada vez mais estudando na bioquímica que o déficit calórico severo, ele vem aumentando, sim, o tecido adiposo, o tecido de gordura nesse indivíduo. Então, fazer um déficit calórico por si só, sozinho, muito bruto, as consequências também têm sido muito elevadas. Então, nós temos que trabalhar um déficit calórico, eu falo, sensato, nunca ultrapassando da taxa do metabolismo basal desse indivíduo. O que eu quero dizer, que você quis dizer, na verdade, é que o indivíduo que tem um sobrepeso ou já uma obesidade e ele vai iniciar uma dieta, a gente sabe que a dieta é o tratamento que compõe para todas as classes, né? Para todas as classes, uma forma de tratamento. Você está dizendo que, pelo que eu entendi, que o indivíduo não deve fazer uma privação extrema da dieta, porque isso pode estimular com que haja pelo próprio organismo, um senso de preservação e depois de acúmulo de maior quantidade de alimentos. E como que se faz isso? Já tratando uma nova pergunta, o indivíduo que está nessa situação, como que ele deve ser o planejamento nutricional dele de curto prazo, para ele perder peso, depois de médio e longo prazo? Sim. O que eu costumo falar. Aline, hoje as pessoas falam que 4 quilos é saudável. Depende. A minha taxa do metabolismo é diferente do senhor, diferente da doutora. Cada um tem um versus, músculos versus gordura. Porque quando nós estamos falando do metabolismo, nós estamos falando sim da massa muscular. Então nós precisamos enfatizar cada vez mais o aumento da prática de atividade física. Porque as mitocôndrias vão estar dentro desse tecido muscular. Então, a minha taxa de metabolismo basal é em torno de 1.250. Provavelmente a sua será de 1.700. Então, nunca eu posso ultrapassar a taxa do seu metabolismo quando estou falando de déficit calórico. Isso, as pessoas falam assim, Aline, eu emagreci 3 quilos, aí no próximo mês vai ser mais lento. Não, porque quando a gente respeita essa taxa de metabolismo, o seu corpo ele vai conseguindo fazer a metabolização adequada, sem uma perca da massa magra. Então, a gente começa a preservar, trabalhando aí a distribuição dos macronutrientes junto com fitoquímicos, entre outros, né, nutrientes, para que o seu corpo ele consiga diminuir cada vez mais a sua massa gorda, preservando a massa magra é fundamental, né? Que é não só pro emagrecimento, mas também para as patologias ósseas, para boa postura, né? Para a vida, né? É isso que a Aline falou, acho que é uma coisa bem importante, porque às vezes o pessoal faz uma restrição calórica muito intensa e acaba que ele perde, junto com a massa gorda, ele perde a massa magra. E com isso você diminui a sua taxa metabólica basal. Isso é importante, né? Que Isso fica é claro, importante. Né? É por isso que as pessoas têm uma grande dificuldade na manutenção do peso. Então, ela precisa fazer uma perda de peso gradual, em que ela consiga queimar mais gordura, mas preserve massa magra. Né? E também fazer uma dieta muito restrita, a gente consegue às vezes por um curto período de tempo, mas por anos é muito difícil. Por isso que é importante mudar o hábito alimentar. Exatamente. Né? E a nutrição, ela tem crescido cada vez mais. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a mínima noção do que a nutrição ela seria. E hoje, a nutrição ela está cada vez mais nos surpreendendo. Porque, o exemplo, eu quero viver de uma dieta low carb. Certo. Ok, os seus riscos de ter uma depressão são elevados. A low carb não é um estilo de vida, ela é uma estratégia nutricional. Então, nós temos várias estratégias nutricionais para cada perfil.
Quando nós avaliamos os exames laboratoriais, nós percebemos que esse paciente, se ele estiver com um cortisol muito elevado, um cortisol muito baixo, nós temos que trabalhar o equilíbrio desse eixo de cortisol. Então, um paciente hoje, vamos colocar no hábito, de 100% dentro do consultório, 78% já estão com um cortisol muito baixo. Ele já está com uma fadiga, um cansaço extremo. Se eu faço uma restrição calórica muito severa, esse paciente tem grandes chances de desencadear várias patologias. Então, eu tenho que mostrar para ele que a nutrição é muito mais que contar calorias. E sim esses nutrientes que vão equilibrar todo o seu eixo metabólico. Então, é isso que nós estamos fazendo um trabalhinho de formiguinha, porque a nutrição ela é a prevenção das patologias. Então, quando a gente está falando da obesidade, eu estou tendo que falar de diminuir o quadro inflamatório, eu estou tendo que trabalhar uma mega hidratação, porque nós não sabemos beber água. Nós achamos que beber 2 litros de água é o suficiente, mas não. Cada vez mais a base é uma boa hidratação para fazer uma desintoxicação natural do nosso corpo. Então, a gente vem trabalhando esse pouquinho que vem nos surpreendendo dentro do consultório. Legal. Érica, em linhas gerais, você citou o IMC, porque é o método mais conhecido de classificação dos pacientes. Esses pacientes, de acordo com a sua classificação em sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e assim por diante, qual que é a estratégia em linhas gerais de tratamento para cada indivíduo desse? Por exemplo, o paciente sobrepeso, ele está mais relacionado com dieta e atividade física, enquanto o paciente com um grau mais grave como é que vocês classificam isso? Eu sei que o tratamento é individualizado, mas em linhas gerais. Em linhas gerais, assim, a mudança do estilo de vida, ela é a base da pirâmide que a gente diz. Para todos os pacientes, independente se ele é um paciente de sobrepeso, de obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, o aumento da atividade física, a realização de atividade física regular e uma reeducação alimentar é a base. Então, enquanto que o tratamento medicamentoso, ele entra como um adjuvante. Então, a gente coloca todo paciente que tem um IMC acima de 30, ou seja, um paciente que tem obesidade, é um paciente, teoricamente, que tem uma indicação de você já entrar com uma medicação associado à mudança do estilo de vida. Quando ele tem um sobrepeso, ele é um paciente que, quando ele possui comorbidades, também já está indicado. Então, paciente com sobrepeso, mais comorbidades, hipertensão, diabetes, pessoas que têm doenças que trazem aumento do risco para doença cardiovascular, apneia do sono, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, as osteoartrites, quadril, joelho. Então, são pacientes que têm comorbidades que pedem que você, às vezes, tenha um tratamento um pouquinho mais, tem essa perda de peso um pouquinho mais rápida. Então, assim, ou um paciente que tentou mudança do hábito isoladamente, teve falha terapêutica, não teve objetivo, também passa a ser um paciente com indicação medicamentosa, né? Mas, basicamente, o paciente com obesidade ou sobrepeso com comorbidades. E algum paciente já tem indicação cirúrgica imediata? Isso. Aí, o paciente que tem um IMC, uma obesidade grau 3 com IMC acima de 40, teoricamente é o paciente que tem indicação cirúrgica, principalmente quando ele teve um tratamento clínico para perda de peso e que ele não teve sucesso por no mínimo 2 anos. Ou um paciente que tem uma obesidade grau 2, que é aquele IMC entre 35 e 40, mas que ele tem comorbidades. Um diabetes, igual nós falamos, a hipertensão. Então, são pacientes que a cirurgia passa a ser uma outra opção. Legal. Então, basicamente, no tratamento desses pacientes, nós temos a dieta ou a interação entre dieta e atividade física, mudança de estilo de vida, medicamentos e cirurgia. Para os pacientes que querem fazer dieta, você já comentou algumas coisas, mas assim, esses pacientes, eles devem ficar atrás de contar as calorias, ler os rótulos. Como é que você aborda o paciente? Eu sei que é individualizado também, mas em linhas gerais, você vai diminuindo aos poucos a quantidade que esse indivíduo come, você acerta primeiro o que ele come de errado, que você já exclui da dieta, fala, olha, isso aqui você não deve mais ingerir ou deve ingerir em pequena quantidade, e aumenta a prática de exercício físico, porque muitos desses indivíduos, às vezes é difícil ele começar a fazer atividade física, como a doutora Érica falou, ele tem osteoartrite, ou às vezes ele tem uma dor no joelho, uma artrose. Então, como que é o início do preparo desse indivíduo do ponto de vista nutricional? Isso, doutor, eu costumo brincar que dentro de um consultório, nós somos tudo, né? Nós somos o profissional e um pouquinho a mais, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira muito humanizada com esses pacientes. Nós precisamos entender o que levou ele a isso. Certo. É um fator psicológico?
em que momento que foi ativado e vamos tentar, com vários métodos, bloquear aquele gatilho que faz ele se sabotar. Legal. Então, Aline, eu costumo falar assim, gente, vamos limpar um pouco essa dieta. Porque hoje nós vamos analisar a população, são poucas pessoas que comem completamente errado a qualidade desses alimentos, e sim a quantidade. Então, nós precisamos entrar, sim, num gasto calórico, nós precisamos, sim, analisar a quantidade dessa ingesta, a distribuição desses macronutrientes, saber quais são as deficiências nutricionais que esse paciente está desencadeando, o fator psicológico que está levando ele a se sabotar, e vamos de pouquinho em pouquinho. Dentro do consultório, eu costumo brincar que o início de atividade física, quando a pessoa não realiza e não quer procurar uma terceira ajuda por diversas vezes, vai caminhar pelo menos 3 vezes por semana. Porque hoje também nós temos que tomar muito cuidado o objetivo dessa prática de atividade física, se essa pessoa vai se sobrecarregar cada vez mais, e isso porque um obeso, ele se sabota em vários quesitos. Então, ele quer começar a atividade física, ele quer começar a dieta, ele quer começar o medicamento, ele quer começar a mudar o mundo. E aí, isso são gatilhos de sabotagem para ele falar que ele não é capaz de mudar, que ele já está predestinado a ser um obeso. E a gente tem que falar assim, calma, vamos começar por onde? Vamos desenhar o horário de você dormir, porque a qualidade, eu enfatizo, a qualidade do sono, ela faz muita diferença, principalmente na resposta insulínica, né, doutora? Na resposta dessa melhora do quadro inflamatório, da produção de GH. Então, nós temos que trabalhar isso. Vamos trabalhar, não vou mudar brutalmente a sua alimentação. Vamos ir equilibrando. Olha a comida como vida e não como um peso e um fardo. Certo. E vamos gradativamente a pessoa percebendo. Porque a alimentação não é um vilão, ela é vida. Então nós temos que desconstruir que comer bem é comer de uma maneira sem graça. E sim que na hora que nós vamos sentar é o momento de fazer correlações, né? É o momento estar à mesa, é o momento de comunhão. Alimentar é um a mais. Então, a gente vai trabalhando essa distribuição ao longo do dia. Porque hoje existe uma matemática perfeita no aspecto de comer de 3 em 3 horas? Não. Existe uma prática perfeita de jejum intermitente? Não. Não. É aquilo que fica mais confortável ao paciente. E é uma coisa que a gente tem que desconstruir sempre. Porque as pessoas têm enfatizado que jejum intermitente é o que muda a história. Não. No lugar de ajudar, por diversas vezes, vem prejudicar mais o metabolismo desse paciente. Então, vamos vindo gradativo, escutando. Hoje, e quando nós estamos falando de nutrição e de obesidade, nós estamos falando de estar ouvindo o paciente. Muito legal. Doutora, e com relação à medicação, os pacientes que submetem a tratamento medicamentoso, clínico, Érica, existem medicamentos com diferentes funções, aonde eles podem atuar, como é que eles fazem para que eles podem ajudar esses pacientes? Eles diminuem a fome, eles controlam a ansiedade, ele aumenta a saciedade, como é que funciona isso aí? Hoje, André, nós temos as medicações que nós chamamos de on-label, que são aquelas medicações que elas são liberadas pela Anvisa em bula para tratamento da obesidade. E temos as medicações off-label, que ela não vem liberada pela Anvisa em bula, mas existem estudos científicos que garantem o uso dela para perda de peso. Então, inicialmente, nós temos medicações, as on-label que nós temos hoje liberadas no Brasil, nós temos a sibutramina, que é uma medicação mais antiga nesse sentido, que são medicações que agem diminuindo o apetite, né? São inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, então são realmente inibidores do apetite. Elas atuam nos núcleos do hipotálamo relacionados à anorexia, né? A perda do apetite, a diminuição da fome. Nós temos a locarcerina, que é uma medicação que a gente usa menos, mas também que hoje é liberada no Brasil. Nós temos o orlistat, que é uma medicação que tem uma ação diferente, ela já age no intestino, inibindo a lipase pancreática e gástrica, então o paciente age só no intestino, não deixa absorver 1/3 dos triglicerídeos ingeridos, né?
Então, é uma medicação que ela já age soltando um pouco mais o intestino, é um mecanismo de ação diferente. E nós temos a liraglutida, que é uma medicação que hoje é liberada para tratamento de obesidade, que até hoje é a mais famosa atualmente, né? São as injetáveis, né? Hoje é a droga do momento, né? É, a droga do momento, a liraglutida. É. E nós temos as outras medicações, que ela é uma medicação que age também no hipotálamo, diminuindo a fome, né? Ela age no núcleo da fome, diminuindo, e também causa um retardo no esvaziamento gástrico. Por isso que ela tem os efeitos colaterais mais conhecidos de náusea, vômito, né? E temos as medicações off-label, que são aquelas medicações que não vêm em bula, mas que também nós temos embasamento científico para usar na perda de peso. Topiramato, a bupropiona com naltrexona, Que são alguns antidepressivos, né? Exatamente, que são alguns antidepressivos. Hoje em dia nós temos o Venvance, que é a lisdexafentamina também. Então, são medicações que não vêm liberadas em bula, mas que a gente também usa. Então, todas elas são medicações que precisam estar associadas à atividade física, mas que, de acordo com cada paciente, você escolhe a medicação que vai mais no perfil. A sibutramina é aquele paciente do perfil mais alimentação prato grande, grandes quantidades, né? Enquanto o paciente, agora aqueles pacientes que já não têm muito uma educação alimentar com relação à gordura, às vezes vale a pena você usar uma medicação que age no intestino como Orlistat, que ele é mais um educador, e a pessoa aprende que a alimentação precisa ter menos gordura, porque senão ele vai ter mais sintomas. E a liraglutida hoje ela é uma medicação muito segura, por isso que é uma medicação que vem com tanto sucesso, acho que muito relacionado à segurança. Porque o grande problema dessas medicações para emagrecimento sempre foi os efeitos colaterais, principalmente na parte psicológica. Teve um momento que a sibutramina até foi proibida por aumento da incidência de suicídios. Então, a gente sabe que o paciente que tem uma doença psiquiátrica descontrolada, ele não está indicado fazer uso de nenhuma medicação para emagrecer. No entanto, o paciente que tem uma doença psiquiátrica controlada é um paciente passível de uso de medicação de forma acompanhada, tanto com o endocrinologista, com a nutricionista, com o psiquiatra, né? E lembrando sempre que esses pacientes, o educador físico é muito importante no estímulo desse paciente a fazer atividade física. E então a liraglutida hoje, ela é uma medicação que eu acredito que veio para ficar justamente por isso. Ela mostrou, além da perda de peso, é uma medicação que a gente inicialmente começou usando para tratamento do diabetes. E aí foi vendo que o paciente diabético que usava tinha uma perda de peso importante. Então, ela foi estudada justamente para a obesidade, independente do diabetes. E hoje ela é liberada. E esses pacientes, e aí os estudos, um estudo posterior, o estudo líder, mostra que você diminui a mortalidade do paciente que tem um risco cardiovascular aumentado. Então, além de você propiciar a perda de peso, que te beneficia na forma de melhora do controle da pressão arterial, do diabetes, da dislipidemia, do próprio estilo de vida da pessoa, a sensação de bem-estar, é uma medicação que você diminui o risco para doença cardiovascular, o risco de mortalidade. Então, por isso... E você vem sentindo agora um abuso, às vezes, do uso desse tipo de medicação, por exemplo, para pacientes eutróficos, que querem ali, às vezes, só por usar a medicação para fim estético. Exatamente. Existe risco nisso? Quanto paciente que usa para fim estético, que não é um paciente que a gente classificou aqui como sobrepeso ou obeso? Eu acho assim, existe realmente um abuso no uso de medicações. Não só, acho que quando a gente fala de estética, a gente tem um exagero de uma forma geral. É isso que a Aline estava falando. Às vezes o paciente ele exagera tanto na atividade física, exagera nas restrições alimentares e muitas vezes faz exagero do uso de medicações. Essas medicações, principalmente quando a medicação está muito na moda, né? Então todo mundo quer usar. Às vezes o paciente tem que perder um pouquinho de peso. Se ele desse uma intensificada na atividade física e melhorasse a alimentação, ele perdia, mas ele quer fazer uso da medicação. Todas essas medicações você precisa fazer uso em acompanhamento com o médico, porque ela tem os efeitos colaterais. Então, por exemplo, a liraglutida, se é um paciente que tem pedra na vesícula, ele pode fazer uma crise de cálculo de vesícula. Se é um paciente que já teve na família história de câncer, carcinoma medular de tireoide, é um paciente que está contraindicado, porque os estudos em ratos mostram que aumenta a incidência de câncer medular de tireoide. Então, esses pacientes que têm na família histórico assim, não pode fazer uso. Sem falar que você tem todos os efeitos colaterais gastrointestinais. Então, o paciente, às vezes, ele é hospitalizado por náuseas e vômitos exagerados pelo início inadequado da medicação
e ele às vezes precisa ser hospitalizado por isso. E tem mais uma curiosidade, né? Se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia, ele tem que parar a injeção um tempo Isso. prolongado antes para o estômago ter uma liberação de esvaziamento, voltar ao Exatamente. normal. Então, assim, não é água com açúcar, né? É isso Exatamente. que E às vezes não é nem uma cirurgia, às vezes ele vai fazer uma endoscopia. Sim, E exato. se ele não fazendo uso, sem um acompanhamento médico, sem uma orientação, ele vai chegar lá e ele não vai conseguir fazer o exame porque o trato digestivo não vai estar limpo. Ele tem um atraso no esvaziamento que você tem que parar a medicação 15 dias antes. Bom, e os pacientes com obesidade nível 3, os pacientes que o MC acima de 40, que vão ser submetidos à cirurgia? A gente sabe que a cirurgia é um componente importante no tratamento, ela é mais um tratamento para ser utilizado nesses pacientes, né? Que também, aí sim, já tem uma série de efeitos colaterais importantes também, mas que ela tem o seu papel, ela deve ser utilizada, mas ela tem o seu papel. E eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, a gente sabe de vários benefícios, principalmente nesses pacientes mais graves, mas também, assim como a injeção, às vezes muitos pacientes eles querem caminhar pelo ritmo mais fácil, que é talvez até engordar um pouquinho para poder cair no critério para fazer a cirurgia. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, apesar de, mais uma vez falando, de todos os benefícios que a cirurgia pode trazer, quais são os riscos, assim, em termos nutricionais, né, do que acontece na cirurgia bariátrica, o que pode acontecer com esses pacientes após a cirurgia? Semana retrasada, eu recebi uma paciente que ela fez e já tinha voltado pro peso que ela tinha realizado a cirurgia. Então, era uma paciente com total deficiência de diversos nutrientes e ela falou que ela queria fazer novamente. Eu falei, então, novamente, você vai fazer e vai voltar, porque você não aprendeu a comer e não trabalhou o seu fator psíquico para todo esse processo. Legal. Então, esse é um paciente que a gente vai ter que cuidar sempre. É um paciente que vai ter que ter um acompanhamento nutricional para sempre, vai ter que ter um controle da ingesta de suplementos e complementos nutricionais, porque a absorção, a deficiência nutricional vai ser recorrente, né, doutora? Então, nós precisamos ter esse paciente sempre dentro de um consultório, para que ele não venha voltar. Então, sempre ele vai voltar a querer fazer novamente essa cirurgia, porque ele não aprendeu. Então, nós teremos que trabalhar esse complemento nutricional desses nutrientes para que não venha desencadear outras patologias, né, doutora? É verdade. E eu acho assim, a cirurgia, ela é uma opção, é uma boa opção quando bem indicada, mas a obesidade, a gente fala, é uma doença multifatorial, né? Então, tem essa parte psicológica, tem que ter uma reeducação alimentar. No entanto, às vezes, o paciente ele tem um risco tão aumentado para doença cardiovascular, para outras doenças, que a cirurgia passa a ser uma opção com risco de mortalidade e morbidade menor do que ele corre. Contínuo. Exatamente. Então, assim, no entanto, a gente tem que lembrar que é uma cirurgia, tem suas complicações, e o paciente obeso, ele é um paciente que sempre tem um risco aumentado para qualquer tipo de cirurgia. É um paciente que nós falamos que ele é um paciente inflamado. Então, ele é um paciente que ele tem mais risco de fazer um tromboembolismo pulmonar, é um paciente que tem maior risco de fazer infecções de parede abdominal no pós-operatório, maior risco de fazer fístula. Então, não é simples, tá certo que as técnicas cirúrgicas melhoraram muito. Os cirurgiões melhoraram Os muito também. cirurgiões melhoraram muito. Hoje a gente tem um índice de mortalidade muito pequeno comparado ao que era antigamente. Hoje ela varia aí dependendo da técnica, varia de 0,2, 0,5, nas mais desabsortivas 1% de chance de mortalidade. No entanto, o paciente ele pode ter várias complicações, inclusive descompensação de quadros psiquiátricos, como alcoolismo, distúrbios psiquiátricos mesmo, que ele pode ter depressão pós-cirurgia, porque, querendo ou não, você tira o gatilho que o paciente tinha para alimentação. Então, ele desloca isso para outra coisa. Então, por isso que você precisa fazer um tratamento multidisciplinar. Então, ele tem que ter acompanhamento com psicólogo, ele tem que ter acompanhamento com nutricionista, ele tem que estar sempre tentando, porque são vários fatores, não só, a gente fala que a cabeça continua mesmo. Então, se ele não muda o hábito, está fazendo atividade física regular, ele acaba que a cirurgia, como aconteceu com essa paciente, né, vai ter o fracasso também, assim como todos os outros tratamentos que ele fez. Mas é uma cirurgia que tem seus riscos, mas de forma bem selecionada também tem sua boa indicação. Olha, conversa boa, passa rápido. Infelizmente, nós estamos em cima do tempo, mas eu queria que vocês deixassem um recado final para quem está nos ouvindo. Assim, a gente conversou sobre bastante coisa,
É claro que é sempre bom procurar um profissional, ou seja, a terapia é multidisciplinar, né? Sim. Médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, né? Mas a gente vê que os casos que se sucedem bem, que têm sucesso, são aqueles em que o paciente está envolvido no centro do tratamento, né? Decidindo junto com os seus profissionais aquilo que melhor lhe convém, né? Então, assim, eu queria que já agradecendo a presença de vocês demais, tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso, mas gostaria que vocês deixassem um recado final e que vocês, de mensagem para os pacientes que nos ouvem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. E segundo, eu gostaria que todos pudessem entender que quando nós estamos falando de comida, de alimentação, nós temos que estar trazendo vida para a nossa vida através das nossas escolhas. Legal. Isso, eu achei bem bacana. Acho que também é importante a gente lembrar que a obesidade, ela vem crescendo muito no mundo, né? Antes, em 2008, por exemplo, nós tínhamos em torno de 11,8%, 12% de pessoas obesas no mundo. Hoje nós temos em torno de quase 20%. No Brasil, nós temos 55% de sobrepesos e quase 20% de pessoas obesas. Com a perspectiva para 2030, está em torno de 30%. Então, assim, é uma incidência muito grande, é um problema de saúde pública e que as pessoas têm que encarar que não é um fracasso. O paciente obeso não é um paciente fracassado, não. É uma doença crônica, como qualquer outra, que precisa de acompanhamento multiprofissional e precisa ser tratada. Ela precisa ser vinculada nas redes públicas, nas redes sociais. As pessoas precisam entender, é doença, traz complicações e precisa ser tratado. E, mais uma vez, obrigada, André, pelo convite. Obrigado a vocês. Sigam nossas redes sociais, curtam os podcasts, os vídeos no YouTube e até a próxima.